Oi pessoal, meu nome é Giovana e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco mais da minha trajetória de transição de carreira de publicidade para análise de dados. Bom, se você me acompanha nas redes sociais, onde eu produzo conteúdo relacionado a esse universo de análise de dados, você já pode ter se deparado com eu em algum momento comentando sobre essa transição de carreira que eu fiz, desde sair lá da publicidade e indo trabalhar como analista de dados. Para contextualizar um pouco mais, né, de como que foi essa minha transição, de como que foi toda essa minha mudança, como que eu consegui o primeiro emprego, como que eu estudei para virar analista de dados, eu vou contar um pouquinho aqui nesse vídeo da história completa, até para vocês entenderem um pouco mais de como que funciona todo esse processo de transição de carreira. Bom, começando bem do começo, né, em 2016 eu entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda. E aí, logo sendo na faculdade, eu entrei na empresa júnior do curso. E, se não me engano, a partir do segundo ano de faculdade, eu já comecei a estagiar. Então, eu estagiei em agência de publicidade, estagiei em escritório de branding, até chegar em empresas de tecnologia propriamente dito. Sempre ali na parte de planejamento, né, cuidando de redes sociais e tal, e atuando também como marketing. Um dos estágios que eu fiz, que foi até o mais duradouro, que depois se tornou o meu primeiro emprego também, foi como marketing numa empresa de tecnologia, que foi onde eu tive o primeiro contato ali com outras profissões, né, mais relacionadas a esse mundo da tecnologia, como desenvolvedores, cientistas de dados, engenheiros, enfim, essa galera mais tech, digamos assim. E nesse estágio, né, eu era a única pessoa responsável ali pelo marketing de tudo, né, da empresa. Grande parte do que eu fazia também era gerar relatórios relacionados à performance de postagens, de conteúdos, enfim, tudo que a gente, que no caso eu, fazia ali relacionado a redes sociais, eu tinha que montar esse relatório com esses dados também mês a mês, para justamente mostrar ali o que estava dando resultado, o que não dava. Então esse foi basicamente os primeiros contatos que eu tive ali com essa parte de dados, né? Ainda muito relacionada a redes sociais e marketing, mas querendo ou não, já abriu o meu olho para essa necessidade de entender mais sobre dados e relatórios, métricas, essas coisas, mesmo trabalhando com comunicação. Eu me formei então no final de 2019 e aí em 2020 veio a pandemia. Justamente nesse período eu já estava pesquisando ali para começar uma pós-graduação. E na época de decidir qual pós fazer, eu lembro que eu já fiquei meio ali na dúvida entre uma pós mais focada, né, em comunicação, em marketing, que era o que eu já trabalhava, ou algo relacionado à análise de dados, que na época era uma pós em Business Intelligence. Acabou que eu decidi pela pós em comunicação digital mesmo, que era uma pós mais focada em marketing, essas coisas, mas que ainda assim tinha ali algumas disciplinas relacionadas a métricas de redes sociais e análises de dados relacionados a marketing e a comunicação. E isso já me acendeu ali o segundo alerta de que era muito importante para um profissional de marketing ter essa familiaridade com os números, né? Mas eu via que como o mercado avançava e o digital estava cada vez mais presente, assim, no dia a dia das empresas, era fundamental que um profissional soubesse ali ler os números, lidar com esses números e principalmente tomar decisões a partir deles, né? Independentemente se você fosse uma área de exatas ou de humanas. Bom, daí então eu comecei ali, bem aos pouquinhos, pesquisar algumas coisas, alguns cursos livres ainda, mas tudo muito relacionado a marketing e dados em redes sociais. E nesse meio tempo aí da pandemia também, eu fui para um outro emprego, numa startup de tecnologia também, onde eu tive mais proximidade com a área de produto e desenvolvimento. E lá também eu pude ter acesso a outros tipos de relatórios, né? Até então, os números que eu acompanhava e que eu via mais de perto eram esses números de redes sociais, de anúncios, performance relacionadas a conteúdo, né? E lá eu tive o primeiro contato com dados de produto, né? No caso, a startup era um aplicativo, então tinha lá número de acessos, quantos usuários clicavam numa página e tal, que eram outros tipos de dados e que eu comecei a perceber que também seria legal aprender a analisar, aprender a tomar decisão a partir desses números. E foi aí que eu fui conhecendo outras áreas de tecnologia, né? Não só de desenvolvimento, programação, mas também de produto, design
e também as áreas relacionadas ali a dados. Então, ali mais ou menos em 2021, eu decidi que eu queria começar a estudar mais sobre análise de dados, né? Na época também, quando eu pesquisei ali sobre as diferentes carreiras, eu lembro que eu me interessei bastante pela ciência de dados, só que eu achava que seria muito difícil, que ia exigir, sei lá, que fizesse uma outra graduação. Enfim, comecei a achar que tudo seria muito difícil porque eu não tinha uma formação em exatas e que talvez fosse muito difícil para mim aprender todas as coisas que eu precisaria aprender. Então, em 2021, eu comecei a pegar mais firme, né, nesses estudos em paralelo, né, enquanto eu ainda fazia a minha pós-graduação. E eu comecei com conteúdo gratuito mesmo, assim, na internet. Então, eu pesquisava coisa de gente no LinkedIn, né, comecei a seguir uma galera que fazia algum conteúdo relacionado à área de dados. No YouTube também, alguns canais. E foi quando eu descobri o canal do Gustavo Guanabara, que ele ensinava a programar Python. Foi a primeira coisa, assim, né, que eu aprendi relacionada à análise de dados foi sobre Python. E eu achei muito legal, assim, muito divertido e me achei a pessoa mais inteligente do mundo depois que eu comecei a programar em Python. E até para entender um pouco de o que eu devia estudar, eu comecei a olhar muito pelas vagas de emprego das empresas, né? Então eu vi ali o que aparecia na descrição das vagas, o que pediam, né, como requisitos. Então eu via lá Python, SQL, Power BI, enfim, fui ali montando mais ou menos uma listinha de coisas que eu deveria estudar para justamente colocar em prática ali o plano de estudos. Em mais ou menos fevereiro de 2021, eu me inscrevi também num bootcamp de análise de dados. Meio que esses cursos intensivões, assim, de 4, 5 meses, onde eles te ensinam um pouco de tudo. E esse curso, enfim, eu tinha muita expectativa sobre ele, só que hoje eu vejo que foi um dinheiro muito alto, que talvez não tenha valido tanto a pena assim, porque eram conteúdos muito rasos, talvez, sobre cada coisa relacionado ao universo de análise de dados. É um curso que me apresentou ali vários conceitos, né, de SQL, de banco de dados, de relação, né, como os analistas de dados têm que ter essa relação com problemas de negócio, como estruturar um pensamento analítico, todo um pouquinho de cada coisa principal relacionado ao dia a dia de análise de dados. Depois de eu fazer o curso de Python e enquanto eu fazia esse bootcamp, eu ia estudando outras coisas também, né, como por exemplo o SQL e o Power BI. E na época eu pegava ali um pouquinho, fiz uns cursos baratinhos, assim, tipo da Udemy e tal, para aprender sobre Power BI. Um tempo atrás, né, da época que eu ainda estava na faculdade, eu tinha feito um curso de Excel. E com isso ali, ao longo de 2021, né, nesse primeiro semestre, foi quando eu me dediquei mais, né, aos estudos, estava ali já de olho nas vagas, querendo já algo mais relacionado, né, à análise de dados propriamente dita. Eu me inscrevi também num outro curso que era exclusivo de ciência de dados. E nesse curso tinha uma comunidade ali fechada só para os alunos, que foi onde eu vi uma pessoa publicando sobre uma oportunidade de vaga para, no caso, era analista de dados júnior. E aí eu me inscrevi nessa vaga e fui chamada para fazer uma entrevista, né? Nessa entrevista, né, a pessoa que era responsável pela vaga estava fazendo esse mesmo curso que eu estava, né, de ciência de dados. E na entrevista eles acabaram gostando muito desse meu perfil de marketing, né? Porque, querendo ou não, era uma coisa que pro dia a dia ali da empresa e tal, poderia ajudar o trabalho, né, que precisava ser feito. Não só saber sobre análise de dados, mas também saber ali um pouquinho de comunicação e tal, de como, digamos assim, estruturar e vender um produto. E acabou que foi assim que eu consegui a minha primeira vaga, né? Foi em julho de 2021 que eu comecei nesse primeiro emprego. Desde quando eu comecei a pegar firme nos estudos, né, até começar essa primeira oportunidade, né, como júnior, foram aí mais ou menos 6 meses de transição de carreira no total. E assim, não dá para dizer que todo mundo vai conseguir fazer essa transição de carreira em 6 meses, né? Não dá para cravar isso tudo, porque eu tinha uma dedicação ali, eu podia me dedicar
4 horas por dia, assim, para estudar, para fazer todos esses cursos. Na época era pandemia, né? Então eu trabalhava de casa, eu morava com meus pais, então, tipo assim, era super tranquilo para mim, né? Tipo, ter esse tempo disponível para estudar o tanto que eu estudava diariamente. Então é difícil cravar, né? Um tempo vai dar certo para todo mundo. Então depende muito do tempo que você vai ter para estudar por semana, né, de como que é a sua rotina, de como que é o seu trabalho atual. Tem transições que podem ser mais rápidas, né, mais rápidas do que 6 meses, podem durar 6 meses ou podem durar, sei lá, 2 anos até você conseguir a sua primeira oportunidade. Eu acho que no meu caso, obviamente, teve muita dedicação minha, né, em estudar, em aprender tudo ali de necessário, né, para essa primeira entrada no mercado, mas também teve um pouquinho ali da sorte, assim, de ter um perfil que alinhava um pouco desse conhecimento de dados com o conhecimento de marketing, que era dessa carreira anterior minha e que seria, de fato, algo proveitoso para aquela vaga específica, né, que eles estavam procurando preencher. Outra coisa que eu fiz também, né, durante esse processo de transição foi tentar me conectar cada vez mais com pessoas do ramo, né? Isso ali antes mesmo de eu conseguir a minha primeira vaga. Então, no LinkedIn, eu sempre me conectava com pessoas que produziam conteúdo, né, sobre dados, até pro meu algoritmo também começar a me mostrar mais conteúdo, eventualmente me mostrar mais vagas, né, relacionadas ao universo de dados. E também eu comecei a publicar os meus conhecimentos, né? Então eu divulgava algum certificado de curso, né, alguma coisinha que eu tinha feito, eu publicava no LinkedIn, escrevia alguns textos, né, de coisas, de projetos que eu fazia, de coisas que eu aprendia, como forma de divulgar também e de já ir criando um portfólio. E também, na época, eu comecei a criar um podcast, e foi o podcast Data Talks, onde eu entrevistava pessoas que já trabalhavam, né, nesse universo de dados e tudo mais, e sempre divulgava, né, os episódios no LinkedIn, tudo, e que fez com que minha rede também crescesse bastante. Um pouquinho também sobre portfólio, né, que é uma coisa que as pessoas falam muito. Todos os cursos que eu fazia, assim, tudo que eu aprendia, eu tentava aplicar projetos, né, porque eu sabia que eram ali uma forma não só de eu aprender melhor, mas também de eu poder mostrar o que eu sabia fazer. Então, eu criava, né, ali às vezes em formato de texto ou às vezes em forma de projeto mesmo, né, com código, com algumas visualizações ali, alguns gráficos para poder demonstrar isso como forma de conhecimento, mas principalmente como forma de poder divulgar, né? Então, dos projetos que eu fiz, até mais inclusive ligado à ciência de dados, né? Que eu criei um algoritmo de previsão, e aí eu fiz um textinho todo bonitinho, coloquei no Medium, e aí tinha o código também no GitHub, publicava isso no LinkedIn e as pessoas comentavam, né? E eventualmente a minha rede ali, mais pessoas viam. As entrevistas que eu fazia, assim, tal, ninguém nunca pediu diretamente para ver o meu portfólio, né? E algumas vagas de emprego também, as pessoas, elas aplicam ali os próprios testes técnicos, né? Querendo ou não, vai ser uma forma deles avaliarem ali o que eles precisam para ver se você consegue resolver. Mas, de qualquer forma, eu acho que fazer projetos, né, colocar em prática, é bom não só para você aprender, né? Porque eu acho que fazendo a gente consegue firmar cada vez mais o conhecimento, mas também justamente como forma de te ajudar a divulgar, né? Divulgar o que você está fazendo, divulgar o que você está aprendendo e também aumentar a sua rede de contatos, digamos assim. E, enfim, esse foi um pouco o resumo aí de como que foi toda essa minha parte de transição de carreira. E, obviamente, teve muitos desafios, teve muitos momentos que eu duvidava muito da minha capacidade de conseguir aprender e conseguir me adaptar nessa nova área. E muito medo de não ser boa o suficiente, né? Essa parte meio de síndrome do impostor, né? De começar a trabalhar em algo, né, mesmo sem ter uma formação. Então, durante muito tempo, assim, eu ainda pensava se eu tinha que tentar, de repente, fazer uma segunda graduação, fazer outras coisas, né, para formar na área especificamente. Mas hoje eu vejo que aprender e saber resolver os problemas do dia a dia, às vezes, é muito mais importante do que o diploma que você tem, né, independente da área. A habilidade de análise de dados, ela pode ser aprendida por qualquer um. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu like, então já se inscreve aí para você não perder os próximos vídeos e até o próximo.